Fala pessoal, estamos ao vivo para mais um podcast da EBA-UCM, onde todas as semanas a gente está trazendo aqui informações relevantes para você desse universo de banco de dados Oracle. Nosso objetivo é realmente desmistificar muita coisa relacionada a banco de dados, tanto para você que está no nível iniciante, tanto para você que está no nível intermediário, ou você que está no nível avançado. Eu quero realmente trazer clareza e trazer temas relevantes aqui para vocês. E para esse podcast eu separei um tema que é basicamente sobre como que funciona o duplicate da arquitetura multitenant, né? Quando você está falando de CDBs, de Container Database, né? Quais são as opções que nós temos? O que dá para fazer? O que não dá? Quais são as vantagens, os benefícios? É exatamente isso que eu quero realmente trazer para vocês, para que a gente consiga discutir esses pontos aqui, para que você realmente consiga entender um pouquinho do que muda, né? Do duplicate, que é uma técnica bastante utilizada aí, né? Quando a gente se fala da arquitetura multitenant, beleza? Então vamos lá, pessoal. Tô vendo que tem uma galera chegando aí. Quem estiver chegando, encaminha esse link aqui no Instagram para 3 amigos. Quem estiver no YouTube, dá um like aí. Coloca lá nos grupos do WhatsApp da galera que trabalha com banco de dados Oracle, que o nosso objetivo é realmente ajudar ao máximo. E vamos lá, pessoal. Primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês, né? O duplicate em si, né? É uma técnica que ela sempre foi muito utilizada, né? Quando se fala de backups RMAN, né? Então, você tem que duplicar, por exemplo, uma base, criar um banco de homologação, uma base de desenvolvimento, e você tinha a possibilidade realmente de pegar via RMAN de forma muito rápida e duplicar, né? Então, é uma técnica realmente que a gente sabe que faz parte do dia a dia quando se fala de movimentação de dados, que são pontos importantes. E um ponto que eu queria trazer aqui para vocês realmente a respeito da arquitetura multitenant em si, né? Quando a gente está falando de CDBs e PDBs. O que mudou, por exemplo, o que a gente precisa entender quando a gente está falando de duplicate. E o primeiro ponto que eu queria trazer para você aqui realmente são algumas possibilidades, né? Primeiro que a parte de pré-requisitos, né? Quando a gente está falando de duplicate, ela continua mesma forma, né? No 19 a gente tem uma new feature onde a gente consegue fazer um duplicate de uma forma um pouco mais simples via modo silent, né? Onde a gente consegue utilizar o DBCA modo silent, mas os pré-requisitos continuam os mesmos, né? Por exemplo, você verificar aí toda a conexão via TNS Names, de ter as entradas configuradas, né? De você realmente criar um OraPWD, que é um arquivo de senhas, para quando você subir sua instância auxiliar, você realmente conseguir conectar nessa instância, que muitas vezes ela não vai estar aberta, tá? Você precisa ter um Asperfile, então você precisa subir uma instância auxiliar, tá? E essa instância, a gente sabe que não necessariamente ela vai estar mount, então é uma instância basicamente para poder alocar os parâmetros de memória, mudar para o nome, um novo DBName que você vai colocar para que você consiga evoluir, beleza? E aí nós temos outros pontos também, que basicamente configuração do listener, então é importante que você faça uma configuração estática do listener, porque aí você vai conectar numa instância no mount, numa instância auxiliar, para você conseguir fazer todo esse processo de conexão, beleza? Depois disso, pessoal, depois de ter feito realmente toda essa preparação, o que você consegue fazer? Você consegue conectar no target e consegue conectar no auxiliar, tá? Então, através do RMAN, basicamente, você vai conseguir ter esse tipo de conexão para que você consiga buscar essas informações da origem. Existem algumas técnicas de duplicate que você consegue utilizar. Você pode utilizar, por exemplo, o Active Duplicate, que você vai conseguir fazer um backup em tempo real lá da sua origem, né? E trazer isso através da rede para o seu destino. Então, é uma técnica que normalmente ela é muito utilizada, ela é bem interessante. Caso você tenha algum gargalo de rede, você pode copiar os seus arquivos de backup e fazer também o seu duplicate a partir do backup, mas eu quero mostrar aqui para vocês que realmente essas particularidades a nível de instância continuam a mesma coisa, os mesmos conceitos, target e auxiliar, onde você realmente vai conseguir fazer essa configuração básica, beleza? Outros pontos que você precisa entender aí quando a gente está falando de duplicate, né? Aí para a gente entrar um pouquinho mais de detalhe sobre a arquitetura multitenant. Na arquitetura multitenant, vocês vão ter basicamente 3 possibilidades da gente fazer, 3 técnicas de fazer o duplicate de um PDB, tá? Você pode fazer um duplicate de um PDB para um CDB existente, tá? Primeiro conceito que eu quero deixar aqui para vocês, para que você anote aqui nesse podcast, o objetivo é realmente trazer uma clareza a respeito desse tema, que você pode simplesmente duplicar aquele plugable database, trazendo ele para dentro de um CDB existente. Então, você tem o servidor A, servidor B, você tem lá uma instância 1, instância 2, e aí você consegue realmente pegar aquele PDB específico e fazer uma duplicação só desse PDB para um container database, para uma instância que já existe e realmente trazer esse cara.
Então, nós temos o comando, basicamente, duplicate pluggable database, tá? Onde você coloca a origem e o destino e você consegue fazer esse passo a passo. Então, essa é uma das primeiras coisas que você tem que entender quando você está falando da arquitetura multitenant. Cara, realmente você tem a possibilidade de ter aí um duplicate de um PDB para um CDB existente. A segunda possibilidade que nós temos, né, é fazer um duplicate de um PDB, né, para um novo CDB. Então, você pode fazer um duplicate database passando o nome do pluggable database, tá? Então, você consegue basicamente pegar uma instância que você já tem, criar uma instância nova, tá? E trazer só um PDB, ou os PDBs, ou a relação dos PDBs que você gostaria, tá? Lembrando que aí você tem a possibilidade, você pode passar um, você pode passar vários, ou você pode passar também a questão de fazer um skip, né? Você pode fazer de todos menos aquele específico que você não quer trazer, tá? Então, existe a possibilidade de você fazer um duplicate do PDB criando uma nova instância, tá? Então, são duas possibilidades. Resumindo aqui, vamos voltar. Primeira opção, de fazer um duplicate para um existente CDB. Segunda opção, fazer um duplicate para um novo CDB e realmente trazendo os PDBs que você gostaria, beleza? E nós temos uma terceira opção aqui também, que é fazer o duplicate table space, tá? Com PDB para um novo CDB. Então, você pode trazer criar uma nova instância, de fato, né? Mas com algumas table spaces específicas daquele PDB. Então, você faz meio que uma recuperação incompleta de trazer realmente as table spaces que você vai especificar para que você consiga trazer as informações. Então, são algumas informações, pessoal, que realmente são relevantes, tá? Realmente existem algumas particularidades quando a gente está falando de duplicate para arquitetura multitenant, e são pontos que a gente precisa entender realmente quais são as possibilidades. E também existem algumas restrições, tá? Quando você está fazendo o duplicate de um PDB para um existente CDB, né, você tem algumas restrições. Quando você está fazendo um duplicate para um novo CDB, né, uma nova instância de fato, aí você realmente tem as possibilidades aí de, basicamente, utilizar os recursos de uma instância nova. Mas quando você está fazendo a um PDB existente, quais são as restrições que nós temos, né? Basicamente, você vai conseguir fazer somente o Active Database Duplication, tá? Então, você não vai conseguir basear no arquivo. A gente sabe que um duplicate tradicional, quando você pega a criação de uma nova instância, você consegue fazer a partir do backup, né? Mas nesse caso, do duplicate PDB, realmente só vai conseguir fazer de forma active, beleza? Então, basicamente, nós temos aí algumas cláusulas também, né, que são suportadas, né? O DB File Name Convert, o Section Size, utilizando o Compressed de Backup Set, tá? Então, alguns parâmetros, né, algumas cláusulas realmente não vão funcionar. Você vai conseguir algumas cláusulas específicas como DB File Name Convert, Section Size, Use de Compressed Backup Set e o No Resume. Beleza? Outros pontos aí importantes, né? Basicamente, tem alguns comandos que não são suportados, né? Então, comando, por exemplo, de SPFile, de No Standby, de FARSync Standby, porque a gente sabe que são comandos a nível de instância, né? Quando você está criando uma nova instância. Então, quando você está fazendo um duplicate de um PDB específico para uma instância que já existe, realmente algumas cláusulas não fazem sentido inicialmente, beleza? Quando você vai fazer o duplicate de um PDB para o CDB, de forma standby database não é suportada, tá? Então, você tem que pensar sempre em fazer um cara que você está pegando uma instância que ela é primary, né? Então, uma coisa até que é relativamente bem óbvia, mas são considerações importantes. Somente um PDB pode ser duplicado a cada vez, tá? Então, você não vai conseguir fazer de vários. Você vai fazer um duplicate pluggable database, cara, você vai conseguir fazer um por vez, beleza? Quando a gente está falando de PDB duplication, de forma parcial não é suportado. A gente sabe que se você estiver criando uma nova instância, beleza, você pode ignorar alguns PDBs, você pode ignorar algumas namespaces, etc. Mas somente o PDB Duplication Complete é suportado, tá? Então, esses são pontos. Você não consegue também duplicar um não CDB com um PDB, tá? Então, você vai ter que ter multitenant na origem para conseguir fazer um duplicate pluggable database, tá? Esses são pontos importantes. E também a parte de TDE, Encryption Table Spaces, não são suportadas, tá? Então, são algumas considerações que são importantes aí para a gente poder pensar quando a gente está falando de duplicate PDB, beleza? Então, basicamente, pessoal, isso que eu queria trazer para vocês, realmente um resumo aí de como que está funcionando, né? Quando a gente está falando aí de duplicate, quando a gente fala da arquitetura multitenant,
realmente tem alguns parâmetros interessantes que você pode explorar, que você pode realmente utilizar, e é importante a gente pensar realmente nesse sentido, né, que muitas vezes, cara, vai ser interessante você duplicar somente um pluggable database ao invés de uma instância toda, né? Então, existe a possibilidade, você até pode pegar um container database todo e trazer ele completamente, um duplicate tradicional, né? E ele vai trazer exatamente tudo que tem lá na origem para o destino, tá? Então, essa é uma possibilidade também, mas internamente a gente consegue ter um controle maior também. A gente consegue trazer somente um pluggable database, a gente consegue trazer alguns pluggable databases e outros não, quando a gente está criando uma nova instância, né? E também você pode fazer também isso a nível de table spaces, beleza? Então, basicamente, isso que eu queria trazer para vocês, um pouquinho dessas diferenças, dessas particularidades. Para quem é aluno da DBA-LCM, fiquem tranquilos que lá dentro nós temos aulas dedicadas a te mostrar esses cenários na prática. Então, cara, se você realmente quer ver a coisa acontecendo, fica tranquilo. Se você faz parte aí do bootcamp de multitenant, por exemplo, né, da arquitetura multitenant, você pode verificar essas aulas. Se você faz parte do DBA Assembly Club ou do Oracle Database do Básico Avançado, você também consegue acessar essas aulas. Mas a gente tem que pensar que a arquitetura multitenant ela é mandatória no Oracle 21C. Então, esses são pontos importantes, pontos relevantes, para que você consiga entender as diferenças. E muitas vezes, durante um projeto, cara, você vai ter necessidade de mover parcialmente só um PDB, de mover ignorando alguns PDBs, de mover somente aquele PDB. Então, muitas vezes você tem que entender quais são as técnicas possíveis, quais são as possibilidades para que você realmente consiga trazer o cenário ideal, para que você consiga entregar os resultados. Beleza? Então é isso, pessoal. Queria agradecer realmente a participação aí de todos vocês. Se você está gostando dessa série de podcasts, cara, dá um like nesse vídeo, habilite as notificações aqui no canal do YouTube. Lembrando que essa experiência de podcast vai estar disponível também nas plataformas de podcast, como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Então, assine lá na plataforma de podcast, que muitas vezes você vai estar conseguindo aí aproveitar o seu tempo durante o trânsito, durante a academia, durante uma caminhada, e estar ouvindo realmente um assunto relevante sobre esse universo de banco de dados. E o nosso objetivo aqui é realmente poder trazer informações relevantes para que a gente consiga te ajudar, para que você se mantenha atualizado no que tem de mais novo sobre o banco de dados número 1 do mundo. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela sua participação, um grande abraço e até a próxima.